Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, eu sou médico psiquiatra. Neste canal aqui, especificamente, eu falo sobre o novo paradigma dos transtornos mentais. De que maneira que a forma como se classifica a psicopatologia, sobre como que se organiza os diagnósticos psiquiátricos, está em processo de mudança. Eu já gravei alguns vídeos, vocês podem ver aqui no canal. O vídeo anterior é sobre a história do DSM, e no final desse vídeo eu falei uma coisa muito importante. Eu falei que, na minha opinião, e na opinião de muita gente, a coisa mais importante que aconteceu nos últimos tempos e que trouxe um potencial de mudança de paradigma no DSM foi a inclusão do AMPD, o Alternative Model for Personality Disorders, o modelo alternativo dos transtornos de personalidade para o DSM. E esse é o tema deste vídeo, o modelo alternativo de transtorno de personalidade do DSM-5. Se você não conhece o canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações. Eu posto vídeos toda semana, deixe seu like, comentário, crítica, dúvida. Eu estou aberto aqui a discutir esses temas com vocês. A minha ideia é trazer essa atualização que eu francamente não encontrei em outro lugar. Portanto, eu fui atrás de estudar, ler um monte de artigos, um monte de livros para sintetizar aqui para vocês de uma maneira organizada. Espero que os ajude a se manter atualizados nessa parte dos nossos estudos de saúde mental. Há muito tempo já se sabe que a melhor maneira de descrever a personalidade de alguém, a maneira mais válida, mais coerente com a realidade, é a maneira de dimensões, de espectros e não de categorias. Isto é, algo que vai de muito a pouco, ao invés de sim ou não. Por exemplo, quanta emoção do tipo ansiedade alguém sente? Isso pode fazer parte da personalidade dessa pessoa. Isso é importante. Tem pessoas que têm muito pouco ou quase nada de ansiedade, tem pessoas que estão constantemente ansiosas. Quão agregadoras em termos interpessoais alguém são, quão isoladas em termos interpessoais alguém é. Então, na hora que a gente tem essas dimensões em que a gente tem de 0 a 100 quanto que alguém é, a gente não está, como se faz hoje na classificação, colocando as pessoas em categorias. Por exemplo, tem uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline e outra pessoa que tem um transtorno de personalidade dependente. São diagnósticos diferentes. A gente já sabe que a melhor maneira de descrever a personalidade, tanto a personalidade adaptativa, quanto a personalidade mal adaptativa na organização dos transtornos de personalidade, é, portanto, através de dimensões. Isso já é uma coisa que se sabe desde o DSM-3 ao menos, já se sabe ali nessa classificação operacional do DSM. É claro que muito antes disso já se havia muitas descrições nessas instâncias, mas para o DSM, ao menos desde o DSM-3 já se sabe isso, e para quem viu o vídeo do DSM, foi o DSM que trouxe confiabilidade para o processo diagnóstico, que trouxe isso através de operacionalização. Fato é que essa ideia persistiu dentro, digamos assim, dos pesquisadores de personalidade, na vida acadêmica deles, nos estudos, essa ideia permeava tudo ali. Por outro lado, a gente via que aqueles mais envolvidos com a clínica tinham a ideia de que as categorias eram necessárias, por mais que se soubesse que não era a melhor maneira de descrever a personalidade, as categorias eram úteis, e claro que elas se mostraram muito úteis, principalmente o transtorno de personalidade borderline, quando se começou a desenvolver tratamentos baseados em evidências para o tratamento de personalidade borderline. Não vou me ater aqui quais são as formas de terapia, mas fato é que foi o transtorno de personalidade que hoje tem, em comparação com todos os outros juntos, muito mais formas de terapias baseadas em evidência, né? Ou seja, havia, claro, uma ideia de que esse diagnóstico era útil, ele precisa ser mantido. Isso foi muito consagrado no DSM-4, né, ali lançado em 1994. Mas fato é que, por mais que o seu diagnóstico de personalidade borderline seja útil, isso não significa que a gente consiga tratar ou sequer descrever todos os pacientes com problemas de personalidade através das categorias. No fundo, o que a gente consegue é descrever fragmentos de personalidade mal adaptativa. Um fragmento que pareça narcisismo, um fragmento que pareça personalidade dependente, um fragmento que pareça personalidade evitativa. Mas a gente tem
muitos pacientes que têm transtorno de personalidade e que eles não são classificáveis em nenhuma das categorias hoje disponíveis. E nesse caso, esse paciente acaba recebendo o diagnóstico, se ele for avaliado por alguém que perceba isso, de transtorno de personalidade sem outra especificação. No fundo, o fato de eu ver essa categoria muito prevalente e que no fundo é até mais prevalente do que em outros diagnósticos, como por exemplo transtornos de humor sem outra especificação, transtornos de ansiedade sem outra especificação, mostra que especificamente por transtorno de personalidade, o modelo categorial tem muitas limitações. Se aquele paciente que ele se parece com um protótipo de personalidade borderline, ele recebe, portanto, um tratamento baseado em evidências, muitas outras pessoas têm sequer o seu transtorno mental descrito. E então isso é um problema que precisa ser solucionado. Ou uma outra coisa importante é que não se observa características de personalidade, que são características de personalidade que aumentam muito a chance de alguém ter um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, um transtorno de uso de substância. Se perde essa informação, isso é sequer descrito, isso não é estudado, não se desenvolve intervenções para essas características. No fundo, o que a gente sabe é que a psicopatologia reside sobre a personalidade. A personalidade ela pode ter suas apresentações mal adaptativas, mas também os transtornos mentais que não são transtornos de personalidade, os antigos transtornos de eixo 1 do DSM-4, eles derivam em grande medida da personalidade. Isso é absolutamente claro quando o neuroticismo, um dos domínios dos 5 modelos dos 5 fatores, né, um dos 5 fatores, que tem um vídeo sobre o modelo dos 5 fatores, quando a gente sabe que o neuroticismo aumenta muito a chance de alguém ter tanto depressão como transtornos de ansiedade. E isso é algo que antecede esses diagnósticos, é algo que tem a ver com a emergência desses diagnósticos, com o surgimento desses estados patológicos. Ou seja, personalidade, traços de personalidade tem muito a ver com os estados patológicos que alguém apresenta. Há muito tempo a gente sabe que a melhor maneira de descrever personalidade não é através de categorias, mas é através de dimensões. E isso vale não somente para a personalidade adaptativa, alguém poderia chamar de normal, mas também para mal adaptativa, quem poderia chamar de patológica ou anormal. No fundo, mesmo que houvesse classificação hipocrática de Hipócrates e Galeno nos tipos, melancólico, assim por diante, a gente sabe que essa não é a melhor maneira de descrever as pessoas. A melhor maneira de descrever as pessoas é através de dimensões, espectros. Você quer saber mais sobre isso? Você pode lá ouvir o vídeo que eu gravei aqui recentemente sobre o modelo dos 5 fatores, que fala sobre neuroticismo, extroversão, conscienciosidade, abertura e amabilidade, que são domínios, são espectros, onde alguém pode estar mais uma pessoa que tem mais um elevado neuroticismo ou um neuroticismo mais baixo, que tem os seus domínios e as suas facetas. Cada domínio vai ter lá as suas facetas, por exemplo, neuroticismo, ansiedade, tendência à depressão, amabilidade, alguém pode ter confiança, a pessoa pode ter modéstia e assim por diante. São todas características de personalidade. E essas mesmas características de personalidade adaptativas, do que seria de personalidade normal, têm as suas versões patológicas. Os extremos desses traços, com muita frequência, trazem sofrimento a si ou às pessoas à volta e trazem disfunção, caracterizando, portanto, algo que não é adaptativo, que não é funcional. Essa discussão é muito mais complexa do que isso, mas não vai caber nesse vídeo essa discussão sobre normal e patológico em saúde mental. Mas fato é que a gente sabe que a melhor maneira de descrever personalidade é através de dimensões e não em categorias. Isso não significa dizer que categorias não tenham a sua importância. Eu gravei o vídeo do DSM e eu mostrei como que o DSM teve a sua importância, mas eu também gravei um vídeo descrevendo os problemas da classificação atual. Eu vou gravar além daquele mais alguns. Mas fato é que as categorias tiveram a sua importância e eu ressalto naturalmente a importância do transtorno de personalidade borderline. É o único transtorno de personalidade para que há tratamentos baseados em evidência. Mas se é o único, também significa que todos os outros não têm tratamentos baseados em evidências, como personalidade dependente, evitativa, narcisista, histriônica, enfim. No fundo, a gente está aqui em uma situação onde uma categoria recebeu esse amparo dos estudos e as outras não, e por consequência, os seus portadores. Um outro problema é que a descrição da personalidade patológica, dos transtornos de personalidade como categorias, traz um problema natural. A gente vai pegar o universo
dos transtornos de personalidade e pegar fragmentos e chamar um fragmento de personalidade borderline e outro fragmento de personalidade narcisista. No fundo, a gente está aqui em uma situação em que a maior parte desse universo não está contemplado nesses diagnósticos. A maior parte, portanto, o maior número de pacientes com transtorno de personalidade não está contemplado, não foi diagnosticado. Ou vão receber um diagnóstico, por exemplo, do transtorno de personalidade sem outra especificação, que no fundo é uma mistura de pessoas que são muito diferentes entre si. E isso não é uma boa classificação. Ou seja, a gente precisa de uma nova classificação. E essa ideia surgiu, ao menos desde o DSM-3 já tem essa ideia de que a classificação precisava ser diferente. E a organização geral do DSM-5 propôs para o grupo que estudava transtorno de personalidade, que ali do próprio DSM-5, que fizesse uma nova classificação e que essa classificação pudesse ser ousada. Não precisava ser uma mudança aqui e ali pequena a respeito do que a gente tinha disponível. A mudança podia ser de fato ousada e ela é muito ousada e eu vou descrevê-la agora. O diagnóstico de transtorno de personalidade do DSM-5 pelo modelo alternativo, ele tem os critérios que geralmente a gente vê nos transtornos mentais, que aquilo tem que ser algo de proporção relevante, que causa prejuízos, que é algo que não é causado por uma doença orgânica, tem todos esses critérios, né? Mas o principal aqui é o critério A e o critério B. O critério A é um critério de nível de funcionamento de personalidade. Esse critério ele pode ser dividido em dois grupos, que por sua vez são divididos novamente em outros subgrupos. Esse nível de funcionamento de personalidade tem dois elementos. Um elemento em português chamado de si mesmo, self, que tem identidade e autodirecionamento. E um elemento interpessoal, que envolve empatia e intimidade. Eu vou gravar um vídeo específico sobre o critério A, não dá para falar extensivamente, mas a ideia aqui é avaliar um nível de personalidade que, se for moderadamente acometido em duas ou mais dessas áreas, ele indica a existência de um transtorno de personalidade. Esse transtorno de personalidade vai ser posteriormente descrito em mais detalhes pelo critério B. O critério B é um critério de traços mal adaptativos, intencionalmente e deliberadamente derivado do modelo dos 5 fatores. Por exemplo, o neuroticismo do modelo dos 5 fatores se torna afetividade negativa na sua forma mal adaptativa. Conscienciosidade se torna desinibição. Amabilidade se torna antagonismo. Abertura se torna psicoticismo e extroversão se torna distanciamento. Tem alguma coisa aqui diferente, entretanto, em relação ao modelo dos 5 fatores. Por exemplo, quando a gente fala de amabilidade, esse modelo ele tem 2 polos. Alguém pode ter mais amabilidade ou menos amabilidade. Amabilidade é um nome estranho, por alguns momentos chama-se de afabilidade, e em inglês chama agreeableness, que tem algo mais a ver com tendência a concordar, tendência a buscar uma comunhão maior entre as pessoas, em contraste com pessoas que são mais antagônicas. E lembrando que antagonismo é justamente a versão mal adaptativa do MPD. Para a amabilidade, tem uma diferença entre o critério B do MPD e o modelo dos 5 fatores. O modelo dos 5 fatores é bipolar, nada a ver com o transtorno bipolar, mas são 2 polos em cada um dos domínios, mais ou menos neuroticismo, mais amabilidade ou antagonismo, enquanto que o MPD é somente tem um dos polos. No caso, por exemplo, desse traço, dessa versão mal adaptativa de amabilidade, é antagonismo. E aqui a gente perde, porque a gente não consegue avaliar pessoas que têm uma amabilidade excessiva, que tendem a cooperar excessivamente com os outros, que tendem a abrir mão das próprias necessidades diante dos outros, mas esse é, claro, um tema para um outro vídeo. Isto é, a gente tem o critério A de um nível de funcionamento de personalidade. Eu vou colocar a tabela do DSM-5 em PDF para você olhar e você vai poder analisar. Eu vou colocar também um link para esse modelo de traços do DSM, que é bastante interessante. Eu não consigo falar tudo que eu gostaria sobre esse tema aqui nesse vídeo, isso vai ficar para outros vídeos. Eu tenho um plano de uma produção semanal de vídeos aí por muito tempo, mas a ideia é trazer conceitos gerais. A gente tem um critério A
que é um critério de nível de funcionamento de personalidade, self, funcionamento interpessoal, que vai dizer pra gente se o paciente tem ou não tem um transtorno de personalidade, e depois a gente vai usar o modelo de traços para descrever o paciente em questão. Fato é que a gente consegue, através desse modelo de traços, recuperar os diagnósticos categoriais do DSM, tradicionalmente. Por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista ele é recuperável pelo modelo alternativo de transtorno de personalidade do DSM-5 através de busca de atenção e manipulação. Naturalmente, a gente não quer simplesmente usar um modelo dimensional para fazer um diagnóstico categorial. Não é essa a ideia. A ideia é que haja uma ponte entre o modelo antigo e o modelo novo. A gente precisa dessa ponte. Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência, ele tem uma frase bastante interessante que fala que nós vemos a realidade sobre o prisma da nossa teoria. O DSM, por mais que tenha buscado em algum grau ser ateórico, é repleto de teoria. E essa teoria vai influenciar muito, inevitavelmente, a maneira como a gente vê a psicopatologia, como a gente vê os transtornos mentais e como a gente vê os nossos pacientes, de como é que a gente organiza o tratamento dos nossos pacientes. O convite do novo paradigma é olhar sobre uma outra ótica, sobre um outro ponto de vista e permitir que a gente comece a recolher, a estudar e a organizar informações que até então estavam sendo perdidas. Fato é que a maior parte de nós vai inevitavelmente perceber que são informações úteis, são informações valiosas, são informações muito importantes a respeito dos nossos pacientes. Olhar, por exemplo, para os transtornos de personalidade com uma perspectiva dimensional muda muita coisa. A gente consegue perceber muito melhor a riqueza da personalidade das pessoas, e a gente consegue entender melhor como essas pessoas funcionam e articular tratamentos baseados em evidência em cima dessa formulação de caso, agora muito mais válida, muito mais descritiva daquele paciente que está na nossa frente, em contraste com o diagnóstico categorial que a gente até então fazia. Esse é um convite para que você participe aqui dessa jornada e que assista esses vídeos semanalmente, que você deixe seu comentário, que você faça perguntas, que você dê opiniões, que a gente possa ter aqui uma comunidade que troque ideias a respeito desse tema. Eu sei que isso pode parecer novidade demais, coisa muito nova, e de fato é. Mas também é que, inevitavelmente, a gente já sabe há tanto tempo que a melhor maneira de descrever personalidade é através de dimensões, em algum momento vai surgir novas maneiras de fazer essa organização da psicopatologia de personalidade, e foi isso que aconteceu. E a gente não pode ficar para trás, a gente não pode deixar que essa informação seja perdida, a gente tem que estar sempre atualizado. Então você é muito bem-vindo e muito obrigado aqui pela atenção, pela audiência, e não se esqueça aí de deixar o seu like e fazer o seu comentário.